Pessoal, agora para esses próximos 2 dias, a gente vai trabalhar as páginas 83 e 84, discutindo um pouco questões de geografia e matemática, beleza? Então aqui, ó, na página 83, vocês têm um mapa da China, só para ajudar vocês a localizarem a China, o território da China é esse que está mais claro aqui, ó. Eu vou até, mais ou menos, né, contornar ele para você entender, ó. Tá vendo? Eu estou passando mais ou menos em cima da fronteira do território chinês, né? Se vocês já puderem perceber, né, um dos maiores territórios do mundo, né, de um único país. Então tá aqui, ó. Então essa parte mais clara pertence ao território chinês. E aí tem um pequeno texto falando um pouco de algumas características, especialmente relacionadas à população chinesa, já que a China é o país mais populoso do mundo, o país que tem a maior população do mundo, tá? E aí na página 83 tem uma primeira questão pedindo para você indicar 3 países que fazem fronteira com a China. O que é fronteira em geografia? É quando um país ele divide ali, ele faz uma divisão de território com outro país, tudo bem? Então quando a gente tem, às vezes essa fronteira é separada por um rio, às vezes é separada por montanhas, e às vezes nem é separada por nada, às vezes só tem uma passagem ali, uma estrada, enfim, um posto de polícia federal, por exemplo, uma ponte. Às vezes é só isso que separa os países, né? Mas é o que mostra, né? Ah, daqui desse lado, dessa linha imaginária para cá é de um país, dessa linha imaginária para lá é outro país, tá? Então vou dar um exemplo aqui, ó. Se você pegar aqui em cima o norte da China, ó, a Mongólia, que é esse país aqui, ó. Tá vendo que o território da Mongólia está colado com o território da China? Então, ele é um país que faz fronteira com a China. Tá? Então, além desse, você vai identificar mais 2 para você poder indicar aqui. Beleza? E na sequência, a gente vai conversar um pouquinho mais para a questão da matemática, mas para pensar nessa questão da população chinesa. O texto traz para a gente que a população chinesa tem 1,394 bilhões de pessoas, né? Então esse é o valor. Que número que é esse? É esse que vocês podem ver aqui, ó. 1 bilhão e 394 milhões de habitantes. 1 bilhão e 394 milhões de pessoas. Então é um país extremamente populoso. E aqui nesse quadro você percebe, né, a organização dos números por caso. Então a unidade de bilhão, o 1, a centena de milhar aqui o 3, a dezena de milhar o 9, a unidade de milhar o 4, e aí eles formam milhões aqui, né? E aqui centena, dezena e unidade, ok? Então a gente tem aqui essa organização. Primeira questão, você vai escrever por extenso esse número. O que é escrever por extenso? Escrever ele, não é colocar os algarismos, é escrever o número por inteiro. A gente já fez isso em sala de aula, então você vai fazer isso aqui agora, tá? E depois, para finalizar, você tem um quadro e outros números, um total de 5 números diferentes, ó, com vários algarismos. Então, você vai organizar cada um deles nessa tabela. Vou dar o exemplo do primeiro, ó. Então, eles, quando eu olho a quantidade, ó, se eu venho de trás para frente, aqui, ó, tá vendo? Tem aqui, tem aqui. Então, tem 3 casas, uma casa. Então, eu sei que está aqui, ó, unidade de bilhão, 6, centenas de milhar, 3, dezenas de milhar, 4, unidade de milhar, 8, centena, 2, dezena, 3, unidade, 4. Ok? Então, eu coloquei eles conforme as casas deles. Você vai fazer isso com o restante dos números aí, beleza?